Fala, irrigantes, tudo bem com vocês? Está começando agora o terceiro episódio do Pod Agro da Jussama e Casa da Lavoura Sistemas de Irrigação. Dessa vez com 3 convidados, sendo um do Grupo Jussama e 2 convidados especiais, um de São Paulo, outro do Mato Grosso do Sul. Correto? Correto. Agora eu vou pedir para que eles se apresentem, ela também, é a primeira vez que ela está no podcast, começando por Daniel. Olá pessoal, irrigante. Meu nome é Daniel, sou engenheiro agrônomo e hoje apaixonado por irrigação. A gente vai discutir um pouco sobre esse segmento, essa tecnologia, essa ferramenta que propicia a gente ver nossos jardins, agricultura sempre verde e produtiva. Fala, irrigantes, sou Alan Ramires. O pessoal me conhece aí no Instagram, pivô_central. Muito obrigado pelo convite, Vitor, Letícia. Muito contente de estar aqui mais uma vez no Oeste Baiano, conhecendo essa região fantástica, com grandes obras de irrigação. E o que eu costumo falar para todo mundo, quem quer ver engenharia, tem que vir para cá, fazer uma visita, rodar o Oeste aqui, que quem gosta de engenharia e de irrigação vai ficar encantado com tudo que vê por aqui. Verdade. Bom, eu sou a Letícia, sou do Grupo Jussama, sou projetista de irrigação há alguns anos e trabalho hoje em dia com obras de paisagismo e obras de agrícola, né? E vai ser um bom bate-papo entre a gente. Temos muitas trocas para fazer. É isso aí, pessoal. Temos muitos temas aqui para a gente abordar e eu vou começar por Alan, entender como que ele começou a entrar no mundo da irrigação e depois passar a bola para os demais. E quem ainda não... Na verdade, esse podcast não é só para irrigantes, né? Eu comecei até com o seu bordão, Fala Irrigantes, mas na verdade eu quero abrir para outros públicos. Talvez pessoas que, na verdade, nem saibam, não conheçam ainda ciências agrárias e, de repente, ouvindo o podcast, se interesse. E de todos os aspectos, desde um jardim, desde uma praça pública, um campo de futebol, até um pivô central. Então, Alan, começando com você, como é que você conheceu o mundo da irrigação? Como é que você foi picado pelo abelhinha da irrigação? É uma história que eu costumo sempre falar para o pessoal. Eu fiz engenharia agrícola em Sinop, no Mato Grosso. E a engenharia agrícola, basicamente, é focada em máquinas, irrigação e armazenagem. A questão de máquinas eu sempre vi como muito comercial, mais vendas, assim. Eu nunca fui fã de carro, de motor, nunca. Eu sempre gostei de jogar bola e outros estilos totalmente diferentes do agro. Até eu entrar na faculdade, eu nunca tinha visto nenhum pé de soja. Então, assim, foi uma mudança muito drástica do que eu vivia para quando eu entrei na universidade. Mas como é que você escolheu a agronomia? Seu pai é agrônomo? Não, é engenharia agrícola e ambiental, o meu curso. Entendi. Quando eu fui para a universidade, em 2010, era o boom da engenharia ambiental no Brasil. Entendi. E todas as montadoras, meu pai trabalhou durante muito tempo numa multinacional que acompanhava esse cenário de montadoras no ABC Paulista. E na hora que eu vi agrícola e ambiental, vou para lá e, sei lá, faço um intercâmbio, alguma coisa e volto para um trainee na parte de engenharia ambiental. Só que quando eu vi a ementa, comecei a ter matérias específicas da parte ambiental e vi o que era o agro lá em Sinop, falei, essa é uma parte que eu vou deixar de lado, vou ver o que é legal da agrícola. Aí eu vi máquinas, muito na questão comercial. Quem foi para máquinas era o pessoal que sempre gostava de carro, de motor, entendia tudo. Eu nunca gostei dessa parte. Pessoal de armazenagem, eu via a parte de pesquisa que era feito na universidade, não me atraía muito. E no meu 6º período, em 2013, eu consegui um estágio lá na Procampo, que mexe com paisagismo também. Trabalha com produtos Rainbird e tudo mais, e lá o paisagismo é muito forte também. Eu costumo falar que Sinop é muito parecido com Luiz Eduardo Magalhães, em questão de ser uma região muito rica, o agro nem se fala, né? Grandes propriedades,
E aí, em 2013, entrei para a parte de paisagismo. Eu trabalhava com um pouquinho também de pastagem, irrigação localizada, mas o foco era paisagismo Eu mesmo. não sabia dessa, isso é novo para mim. E Você trabalhou com paisagismo também. trabalhei com paisagismo também. E eu sempre costumo brincar. Assim, até uma conversa que eu tive com o Marcelo, que trabalhava na Rainbird, eu falei para ele, ó, Marcelão, paisagismo foi a minha primeira namorada. É aquela que você nunca esquece, que você vai levar para a vida toda. Mas eu casei com o pivô central. Entendi. Aí ele falou, você tá certo. Comigo foi ao contrário. E aí, desde então, não parei. Trabalhei na Procampo, aí fiz um intercâmbio, morei um tempo fora, retornei em 2016, pivô central até hoje. Você decidiu ganhar dinheiro, né? Você falou. Que eu gostei muito do mercado. Bacana. Daniel? Então, pessoal, eu fiz técnico agrícola. Eu sempre sou filho de pequeno produtor em Minas e sempre fui envolvido com o negócio da minha família. E aí minha mãe, tipo assim... Lá em Berlândia. Lá no Beiraba. Beiraba? E aí eu sempre fui muito, tipo assim, não era muito de estudar. E eu falei assim, vou fazer técnico agrícola. Você não era de estudar? Não. Já a gente chega lá. Aí fiz técnico agrícola. Sempre fiz a disciplina de irrigação e drenagem e me dei muito bem. Em duas disciplinas. Desenho técnico, sempre gostei muito. Sempre fazia croquis, planta baixa, AutoCAD. Então sempre fui mexendo com isso. Sempre gostei muito de topografia. E fiz a disciplina de irrigação e fazia todos os projetos e via meus amigos tudo passando perrengue. E ajudava eles. E aí terminei e fui mexer com cobertura vegetal, plantio direto e feijão. Na Ipamig, depois que eu terminei o técnico agrícola. Fui fazer agronomia, mexi com HF, tomate, pimenta, pimentão e nunca trabalhei com irrigação. Só que na disciplina de hidráulica e irrigação eu carregava a minha turma. Sempre ajudava eles na hidráulica e na irrigação. Terminei e falei assim, agora eu quero fazer um estágio numa multinacional. E aí fui trabalhar numa empresa de irrigação, numa fábrica, e tinha um treinamento sobre irrigação para pivô central. E aí eu tinha mais outros estagiários e eu via os outros estagiários e via meu desenvolvimento. Falava assim, tenho facilidade e me dou muito bem com isso. Porque, tipo assim, eu nunca sentei para estudar muito, entendeu? Irrigação tem uma coisa do feeling, né? Quando você tem parece que é a irrigação que escolhe você e não ao contrário. Exatamente. E aí eu via a minha facilidade e eu gostava daquilo. Tipo assim, irrigação pra mim não é um peso. Eu faço com prazer, entendeu? Então eu gosto daquilo lá. E aí fui desenvolvendo e foi só aprofundando e melhorando. Então hoje, depois eu fui estudar em outras coisas, fiz uma especialização em geoprocessamento de imagem para agregar tudo na parte de hidráulica e irrigação. Para trazer também um pouco da parte ambiental, um pouco da parte de topografia e sempre agregando a ferramenta de projeto em irrigação. Excelente. Para quem caiu de paraquedas aqui no podcast, não está entendendo o que está acontecendo, os dois hoje são consultores, principalmente na área de pivô central. Ele falou que não gostava de estudar. Daniel tem mestrado e está fazendo um doutorado. Exato. Então, assim, é bem modesto. Letícia também fez mestrado. E agora passar a bola para a Letícia, né? Porque os dois falaram, também quero que você explique para a gente como que você conheceu a irrigação também, né? Você não ia ficar de fora, né? Bom, meu pai é agrônomo. Foi assim que eu comecei na agronomia, que eu fui para essa área, por influência dele. E eu tinha certeza, quando eu entrei, que eu queria mexer em laboratório. Era fato. Eu falei, não, eu quero o laboratório. Não foi a minha primeira experiência que fez eu largar a mão, porque não encaixava, não combinava. Durante um curso do Senar, que eu acompanhava o meu pai, que ele era instrutor, eu acompanhei ele, aí eu tive meu primeiro contato com a irrigação em si, a irrigação por aspersão, e comecei a tomar gosto. Desde então, eu não estava nem terminando a faculdade ainda, estava no meio do curso. Eu comecei a mexer com isso, a ter interesse, a fazer estágio. Fiz estágio
em revenda de irrigação, fiz estágio na universidade para saber o que eu gostava de fazer. E sempre fazendo projetos. Daí, quando vê, desde que eu entrei, nunca mais saí. Então, sempre foi irrigação. Bacana. A Letícia hoje a projetista, né? Projetista no Grupo Jussama, é responsável por desenvolver esses projetos mais desafiadores. E aí, quer puxar a pauta aí? Próxima pauta? Bom, deixa eu perguntar para o Alan. Da onde que surgiu esse seu... a página do mundo da irrigação, a página Pivô Central? Como é que você começou no mundo, vamos falar do Instagram, o mundo virtual? Como é que foi isso? Quantos seguidores você tem pra galera saber? Hoje o Instagram tá com 39.300 seguidores e foi tudo por um acaso, porque quando eu iniciei no Pivô Central, eu senti muita dificuldade na parte teórica. Eu sempre fui muito vidrado nessa questão de projetos e tudo mais, queria entender detalhe por detalhe. E aí eu me deparei com a seguinte dúvida: qual que é o raciocínio para a gente fazer a telescopia na parte aérea do Pivô Central? Como que a gente estuda a perda de carga na parte aérea do Pivô Central? Né? Eu não vou entrar muito a fundo porque é um assunto chato, né? Mas na parte prática, assim, eu não achei nada em Google Acadêmico, YouTube, que hoje é a minha maior ferramenta de busca, é o YouTube. Eu aprendo muita coisa no YouTube. E eu não achava nada. E a questão de obras, que eu gosto muito, fora a questão de projeto, a parte de obras é a que eu mais me identifico. Eu gosto muito de saber, de resolver os problemas ali. Porque eu vejo que é a parte principal para o Pivô Central. Fazer uma casa de máquinas bem feita é o coração para o projeto ter um resultado satisfatório. E eu não encontrava esses conteúdos na internet. Falei, tem alguma coisa errada aí. Aí, como eu era de uma revenda da Valley, passei a ter os cursos nível 1, nível 2, nível 3, fui entendendo um pouquinho mais, vi que aquela teoria me agregou muito e não tinha na internet. Eu falei, quer saber? No estado que eu trabalhava, tinha muitas fronteiras fechadas para irrigação. Eu brinco que lá no Mato Grosso do Sul, boa parte das cidades lá, eu fui devastando, derrubando árvore e agora o pessoal veio ganhando dinheiro. Porque era muito fechado. E algumas revendas que entravam lá e faziam obras, ou não dimensionavam direito, ou faziam obras equivocadas e o pivô não funcionava, às vezes o cara era formador de opinião da região e o cara espalhava e, a irrigação não funciona, o pivô central não funciona. Aí o que foi minha ideia? Eu vou divulgar isso na rede, porque como não tem conteúdo, às vezes ajuda quem está na mesma situação que a minha. O cara vai querer saber como que faz uma casa de máquinas, como que faz um canal de chamada, por que usa PAD, por que usa balsa, como que dimensiona uma parte aérea de pivô central. O cara vai entrar no YouTube, vai estar tudo lá. E você acha que não tinha isso por conta do medo das pessoas fazerem e começar a entregar o ouro, a entregar a informação, ou porque realmente faltava a gente fala da nova geração, faltava uma geração um pouco mais atenada ou instigada mesmo a trabalhar com o mundo digital, para levar essa informação, casa de máquina? Eu acho que um pouco dos dois. Nosso mercado é muito restrito, só que essa questão também não tinha muitos influenciadores. Na verdade, eu não conhecia nenhum na época claro que já devia ter alguma coisa, mas eu desconhecia. Só que focado para essa questão técnica e focado em pivô central, eu nunca tinha visto. E eu pensei assim, o nosso Brasilzão gigantesco. Verdade. Porque se a gente for parar para pensar, na época não tinha batido nem 8 milhões de hectares irrigados ainda. Falei, se a gente tem um patamar ali de 55 milhões... tem muita irrigação para todo mundo vender ali, né? Se a gente for ficar preocupado com mesquinharia, o nosso nicho não vai desenvolver. E hoje, o que eu falo das minhas redes sociais? É poder comunicar a irrigação com um grande público. Para que não cheguem estudos, por exemplo, um que chegou recentemente, que
a utilização de poços está invertendo os polos magnéticos da Terra. Isso publicado em revista A1. Ainda bem Que é não um- li. Então, Eu não sabia nem dessa aí, viu? e isso é o que eu prego. Pô, se a gente conseguir chegar no grande público, sair da nossa bolha, o pessoal vai ver que a irrigação é necessária para o país, para a sobrevivência do país. Porque a gente tem aptidão para irrigação. Para continuar, inclusive em paisagismo, o Jacó comentou no episódio 2 que teve um momento no Brasil que as pessoas pediam para retirar as árvores porque achava que gastava mais água, gastava mais energia, enfim, é o contrário, né? Quando a gente tem mais arborização, diminui a temperatura, diminui o uso de ar-condicionado, enfim, tem mais vantagem do que desvantagem. Então, quer realmente o mundo digital conectar o público em geral para entender que tem que ter cuidado com essas informações aí de inverter o polo, né? Exatamente. Igual, por exemplo, uma outra questão. Plantas cultivadas, por exemplo, soja, milho, feijão, elas fixam mais carbono do que uma árvore, em muitas condições. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas a agricultura está desmatando, está liberando gás carbônico para o meio ambiente, mas plantas cultivadas fixam mais, entendeu? Então, isso é muito importante. Tá vendo? Essa é a informação que a gente quer levar para o público. Uma parte interessante que eu acho do trabalho que vocês fazem é o quê? É desmistificar que irrigação ela é uma coisa difícil, ela é uma coisa de outro mundo. Ela não, ela é acessível, ela é possível de fazer, a gente tem muita tecnologia no mercado e o interessante é ver isso sendo divulgado. Que às vezes por falta de informação, isso não é passado. Se a gente pode divulgar, tem muita coisa nova no mercado que tem opção, que tem o que fazer. Então isso para mim é um trabalho de formiguinha. Então é trabalhoso, é moroso, mas desmistificar o mito de irrigação ser uma coisa de outro mundo, isso é interessantíssimo. É uma coisa sair do óbvio. Eu sou engenheiro agrícola, mas eu sinto falta de mais agrônomos na parte da irrigação, porque o pessoal é mais completo na questão de planta, de solo, tem tudo para contribuir a mais. Só que o agrônomo ele chega na universidade, aí tem aquele caos que os professores fazem, né? A hidráulica, tal, que tudo que eles estão vendo na universidade, nada vai ser aplicado no que realmente é a vida profissional. Na vida profissional você conta com softwares atualizados. Exatamente. Você não vai precisar ficar deduzindo fórmula e não sei o que. Hoje, infelizmente, essa parte ainda está desatualizada para o que é o mercado hoje. Só que o cara, quando ele não assim, ele fica com medo da hidráulica, mas quando ele entra no mercado, ele fica fascinado porque ele fala, caramba. É completamente diferente. É muito diferente e é muito fácil o acesso. A tecnologia é outra, né? Desenha a casa de máquinas, desenha os projetos. O orgulho, eu acho que de todo mundo que entra na irrigação é quando faz o primeiro projeto, faz aquela primeira planta desenhada. Quando liga a primeira chave, quando vira a primeira chave de bomba e fala assim, agora funcionou. Chegou água lá em cima, agora funciona, agora eu sei fazer. Qual foi o seu primeiro projeto, você lembra? Nossa, meu primeiro projeto foi... Cara, foi na época que eu entrei na Vale, que eu fiz um projeto de um pivô de 70 hectares. 70 hectares. Bacana. E aí depois, mas o mais impactante foi um projeto que eu fiz aqui para a região de Correntina, na época que eu estava na fábrica, que era 70 máquinas. Bacana. E um bombeamento gigante e monstruoso. Bahia, Oeste. E você estava em São Paulo ainda? Eu estava na fábrica em Uberaba nessa época. O seu primeiro projeto? O meu foi um jardinzinho de uma casa. Foi quando eu descobri bocal quadrado, que fazia ângulo quadrado, eu não entendi aquilo. Eu também fui assim. Pô, como que eu vou fazer um bocal quadrado aqui? E aí você vai conhecer catálogos, produtos, o que tem disponível e foi no paisagismo, aí depois aspersão, alguma coisinha de localizada. O meu primeiro projeto também foi um jardim de um condomínio, mas um condomínio vertical, pequeno. Até hoje está funcionando, então tá, foi certo. Você, Letícia?
O meu primeiro projeto foi com o clássico NY30, variando assim, a gente fez uma adaptação, fez uma adequação para um NY25, foi uma mudança grande de vazão de bomba, de quantos aspersores iam tocar por vez. Para quem não sabe, o NY é um aspersor, tá? Que diabo é NY? Não, é um aspersor que é de grande porte, e na região que eu estava morando é o que mais tem. É a região de Batateiro, então é o que mais tem. Então era tudo muito padrão. Adutora de 4 polegadas, reduz para 3, linha lateral de 50 e era isso. Tudo. E daí quando eu cheguei, eu ainda fui propor diminuir a linha lateral pro proprietário. Ele falou, não vai chegar água lá no fim, não. Chega, isso chega. Então, foi na hora que só sosseguei na hora que virou, que apertou o botão lá, saiu água, eu falei, não, então tá bom. Eu acho que o mais na irrigação por aspersão localizada, a gente tem muito paradigma, né? Que é a questão que a gente até estava conversando sobre tubo de 50 milímetros, 2 polegadas, né? Então, regra, né? Por que é tão comum? Porque é o que todo mundo pede quando chega na loja. Mas é aquele caso. Veio vindo. Há quantos anos se faz assim? Por que eu vou mudar? Então, a gente vem de uma... A gente tem que trazer novidade, tem que fazer o que é diferente para estar ali. E eu acredito também que as ferramentas digitais, todas essas tecnologias, elas estão vindo tão presentes no nosso dia a dia para quebrar isso. Então são páginas, plataformas com conteúdos que vai levar isso para o produtor para ele entender que não é o tubo de 2 polegadas. Exatamente. Quer ver? Ó, até não sei quantos anos você trabalha com YouTube e com Instagram, mas vou colocar aqui 3 anos atrás. Se você chegasse no YouTube, no Google, botasse modelo de casa de máquina, irrigação para pivô, era coisas muito isoladas e pouco profissional. O próprio cliente procurava e não achava. E quando eu encontrava, era a pessoa da indústria, e aí ficava com aquele receio de ver algum vídeo do produto e falar, pô, o cara querendo me vender. Né? E você meio que quebra esse paradigma que você mostra obra, você mostra campo. E hoje é mais fácil de você encontrar. Eu não lembro que há 3 anos atrás era tão fácil assim. Hoje eu posso citar Antônio Marques, que faz muito vídeo para paisagismo, Romildo Irrigação. Você do agrícola tem o Luan Peroni com o expert de irrigação. Enfim, tem vários aí que fazem vídeo para... Isso é muito legal. Antigamente era muito difícil. Você ia vídeo para irrigação para jardim, campo de futebol. Não tinha. Era uma coisa bem fechada. Né? As pessoas não compartilhavam isso. E assim, o que eu fico mais encantado hoje da irrigação, se você for parar para analisar, quantas cidades do Brasil não se desenvolveram, principalmente do interior, do norte e nordeste. Se não tivesse irrigação, não teria chegado uma empresa de insumos, não teria chegado outras oportunidades para adotar aquela população local e ter uma geração enorme de empregos. A parte social da irrigação é gigantesca. Eu falo que a irrigação hoje das áreas da engenharia é a mais ESG possível. Ela transforma tudo. Verdade. A parte de indústrias, o social, o ambiental, né, que é um lado que hoje é muito falado, mas se nós formos observar, para o produtor poder irrigar, ele tem que tirar as licenças e as outorgas. Mas se ele não está com o CAR regularizado, se ele não preserva sua APP, se ele não faz tudo como manda o figurino, ele não consegue a licença, ele não consegue financiamento. Então, vem muito essa questão, crédito de carbono e tudo mais. Tudo isso que o pessoal está pregando, o produtor rural e irrigante já faz isso há muitos anos. Há muitos anos. Para quem é leigo, em resumo, para quem é leigo, quem é produtor rural cuida do meio ambiente, cuida da água e segue o beabá há muitos anos, né? Claro que tem as suas exceções, mas na prática, a gente vê aqui no oeste da Bahia, vocês estão visitando o oeste da Bahia e vocês veem quanto que o produtor ele tem o cuidado com o patrimônio, que é o solo e a água. E já que a gente tocou num assunto, eu queria saber qual a visão de vocês aqui do oeste da Bahia, o que é que vocês estão achando dos projetos daqui em relação ao restante do país. A gente está no caminho certo? O que é que vocês estão vendo aqui da região? Pode começar. Aqui é uma região gigantesca, né?
todo ano, até na própria questão do sequeiro, batendo recordes e recordes. Se eu não me engano, a Bahia, pelo segundo ano, é com a maior média de colheita de soja, né, por hectare. E só que aqui, o ponto crucial, Urucuia, né, o aquífero do Urucuia, acho que é o segundo maior da América Latina. Então, todo projeto de 130 metros aqui, você está tirando 500 mil litros por hora de água. E com um valor de poços aí muito mais barato do que na maioria das regiões. Favorece demais já a partir daí. Clima definido, o que você pode fazer um planejamento nos seus plantios e ter mais variedades de cultura, visto que a altitude também é perfeita aqui. Então está num cenário que tem muito sol, tem altitude, tem amplitude térmica. Então você vê algodão, milho semente, feijão, o HF chegando aqui. Então vai chegar no momento que, quer dizer, já chegou esse momento, né? Você anda numa propriedade, o cara está colhendo feijão, está com milho semente plantado e está esperando o algodão dar o ponto. Então é uma região muito rica de possibilidades. E por isso que eu acabei me encantando muito. E aqui é a explosão da irrigação para os próximos 10, 15 anos do Brasil aí. Aqui vai sair muitos projetos grandes. Os grupos investidores estão vendo isso aí. Só a gente observar o pessoal da Bem Brasil, né, o Roqueto, vindo para a região ali, Correntina, Cocos, colocando indústria de batatas, vindo batateiras de São Paulo, Minas Gerais. Vai gerar um emprego que não está escrito, né? Que esse é o poder transformador da irrigação. Lá é uma região que não chove, mas vai ter um monte de gente colocando pivô. A cidade de Cocos, a cidade de Correntina, com certeza vai ter que se adequar, vai ter que ter mais hotéis. Então isso gera mercados indiretos, porque a construção civil vai ficar mais aquecida, vai vir gente de fora querendo colocar hotel na cidade, porque a cidade não está estruturada, vai aumentar a população da cidade, a arrecadação vai aumentar. Então é uma bola de neve. Comigo, eu já morei em Luiz Eduardo, só que quando eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, eu tinha tenho um amigo, né, que ele falou assim pra mim: Daniel, você que gosta de irrigação, você tem que morar no oeste da Bahia, porque lá o negócio é irrigação. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e vim em 2020 para Luiz Eduardo. Tive a oportunidade de conhecer aqui e realmente me encantei pelo oeste da Bahia, porque aqui é completamente diferente, porque aqui a gente tem areia, é um solo mais arenoso, só que a gente tem uma coisa que é muito importante, que é a água. E eu, como agrônomo, mudei muito a minha concepção sobre plantio, sobre plantação, sobre a planta. Então, o que eu vejo? O solo ele vai entrar como uma estrutura para você produzir. Então, hoje eu tenho cliente que produz em cascalho e bolinha e ele está colhendo super bem. Porém, o que ele está utilizando? Irrigação e tecnologia de adubação. Então, eu acredito que o solo ele entra como uma estrutura e a ferramenta principal seria a água, que é o que a gente tem em abundância aqui no oeste da Bahia. Então, água de qualidade, a gente tem excelentes vazões, questão de qualidade de água, pH, não temos muitas questões com areia. Então, a gente tem uma água cristalina nos rios, isso facilita a captação. E tudo isso associado com ferramentas, que é questão de preservação ambiental, entre outras coisas que a gente faz muito bem aqui na região. Igual o Alan comentou, o alho, cebola, cenoura, isso tudo está sendo possível produzir aqui. Então, hoje, essas alternativas de cultivo entram no sistema de produção do produtor como... porque ele não precisa ficar plantando só soja, milho, algodão e feijão. Então ele entra com outras culturas, outras alternativas. Por exemplo, se uma cultura não vai bem, a outra está num patamar muito bom que vai fazer uma média ficar favorável. Então isso é muito bom. Essa alternância só é possível com irrigação, né? Com não dá para ficar arriscando no sequeiro. Exatamente. Né? E vou provar para vocês que o oeste da Bahia é rico em oportunidades. Eu sou
talvez o único baiano, apesar de galego, o único baiano da sala aqui. Letícia é de São Paulo, né, Letícia? Interior de São Paulo. Veio para cá através de uma indústria e hoje está no grupo Jussama. Dá aí sua fala também sobre o Oeste Baiano. É fascinante ver a quantidade de opção que tem aqui no oeste da Bahia. Se a gente for pensar, a gente tem desde fruticultura até lavouras a perder de vista, que dá, para quem é de uma região de serra, a gente olha esse plano, a gente sente até vertigem. Então isso é muito diferente. Esse foi o maior impacto. Mas o que eu vejo de desenvolvimento aqui é a quantidade de possibilidade. Como os meninos estão falando, a gente tem fruticultura, tem HF, tem commodities, vamos falar assim, tem soja, milho, algodão, e isso tudo vivendo em harmonia. A gente tem todas as opções. E se a gente for voltar para a irrigação, cada um tem tem o seu sistema mais ideal, vamos falar assim. Quando a gente olha aqui para os Gerais, a gente tem as opções, tem os pivôs centrais, máquinas imensas, vazões inacreditáveis, assim, coisas que não são viáveis em outros lugares. E se a gente for para o lado mais, por exemplo, a gente tem distrito irrigado aqui, e distrito irrigado é uma coisa incrível. Vocês foram lá visitar, né? Vocês tiveram a chance de conhecer como que é grande, como que aquele uma obra de engenharia de uma década de 80 e como isso ainda funciona até hoje, funciona bem e atende em diversas proporções, desde lotes assim, de 7 hectares até lotes empresariais, projetos de microaspersão, projetos de aspersão. Então isso é fascinante ver o quanto é diverso esse lugar. É um mosaico de novidade, de oportunidade, para mim foi o que fez eu voltar. E só para acrescentar também um fato interessante, que eu fiquei sabendo há algum tempo, é a questão da fibra do algodão no oeste da Bahia. O oeste, ele consegue produzir uma fibra de alta qualidade por conta do solo, porque a fibra não suja, por exemplo, quando comparado na minha região lá, que o solo é argiloso. Então ela mancha, então por isso dá uma fibra de alta qualidade. E a outra questão também que possibilita o plantio de algodão aqui, até sem irrigação, é a questão do clima definido. Uhum. Quando o algodão precisa de uma época mais seca, sem chuva, sem umidade, aqui não chove. Então por isso que é época da colheita. Então por isso que a gente consegue ter essa qualidade de fibra. E isso tudo vai para fora do Brasil. E por que vocês acham que faltam tantos profissionais de irrigação? O primeiro ponto eu acredito que seja a remuneração. Se a gente olhar para o lado dos agrônomos, o mundo que eles têm de oportunidades com relação a insumos defensivos e tudo mais, né, esse mercado já paga muito bem e é um mercado muito mais consolidado. Você vê, se você pegar no Brasil, poucas regiões têm revendas de irrigação de 20 anos. Tem muitas regiões ainda desenvolvendo revendas de irrigação, sempre um empresário entrando em contato com o outro. Como que você paga seus funcionários? No teu modelo, agora o mercado já está ficando um pouco mais definido. Né? Mas se a gente for comparar com o restante da parte agrícola, a irrigação é o que veio depois de tudo. Né? Verdade. Ela está engatinhando em comparação aos outros que estão voando. Então... Verdade. E eu acredito também que a questão do volume. Quando a gente pega aqui num agrônomo o insumo e o volume que ele faz no ano, na irrigação, ele vai demorar tem um delay. Porque ele tem que... o processo. Então, ele visita o produtor, explica o projeto, entrada na outorga e na licença, e depois ele vai fazer a venda. Então, o time dele é maior. Agora, no insumo, não. Ele prospecta um cliente, na safra de setembro ele já está com a safra fechada. Então, em 4 meses ele já fez a venda completa. Na irrigação, por exemplo, jardim não, jardim é um pouco diferente. Mas na parte agrícola, ele tem todo esse time.
Então, por exemplo, pode demorar 1 ano, como eu conheço casos que pode demorar 10 anos. Porque o produtor está dentro de uma APA, de um grande rio nacional. Então, até liberar o processo dele, demorou esse tempo todo. Moroso, né? Moroso. Burocrático. Isso. E se a gente vai mais a fundo ainda, vamos analisar pivô central. Quantas universidades no Brasil tem pivô central? Que eu saiba nenhuma. Eu Sabe? conheço. Eu conheço. A UFLA tem. Se tiver 3, 4, se fechar uma mão é muito. E aí, por exemplo, eu pego o meu caso. Eu estava em Sinop, Mato Grosso, capital do Nortão. Grandes propriedades. Eu tive inundação e não tive pivô central. Inundação não tem, eu acho que não deveria, desculpa, posso estar errado, mas não deveria nem dar na faculdade. Assim, explicar, mas hoje em dia a gente tem que dar foco ao uso inteligente da água. A gente está numa geração que tem acesso mais rápido à informação e a gente sabe que daqui a 50 anos talvez a gente não tenha o mesmo solo e a mesma água disponível que a gente tem hoje. Pode ser que tenha, sim, mas eu acredito que cada vez mais a gente tem que cuidar da nossa água, do nosso solo. E não é com inundação que a gente vai fazer isso, não. Então, só complementando o que o Alan falou, eu também formei numa excelente universidade e na minha disciplina se eu tive 4 horas de aula sobre pivô central, foi muito. Eu tive drenagem, tive sistematização, que é inundação, só que eu não tive a disciplina, não vi pivô central. E eu vejo que, não é para falar mais sobre pivô, mas a gente tem uma imensa área e uma imensa aplicabilidade em pivô central na agricultura e a gente não usa a ferramenta. Então, por exemplo, conteúdos igual o Alan produz no Mundo Irrigação, falando sobre pivô, porque tipo assim, eu tenho uma área ondulada, mas a gente sabe que se passa trator, passa colheitadeira, o pivô também vai passar. Então a gente tem muito mistificação nesse assunto sobre irrigação, que às vezes é possível e o produtor não sabe, porque falta de instrução de um profissional. Às vezes o consultor que atende ele em cereal, nos químicos, poderia falar para ele, falar assim, por que o senhor não irriga? Mas falta isso, porque o pessoal não tem um embasamento durante o curso. Até quando eu estive na faculdade, eu tive aulas, as minhas aulas foram voltadas, né, para a aspersão convencional, que é ensinar a dimensionar mesmo o projeto na mão, vamos lá, fazer perda de carga e assim por diante. Mas a parte de pivô central mesmo, eu tive a oportunidade de trabalhar, de estudar, né, de fazer matérias com um professor que ajudou muito a desenvolver os pivô central e canhão. Mas no mestrado? Quando eu fiz algumas matérias no mestrado. Tá. Aí eu tive essa oportunidade de fazer uma matéria específica de pivô central. Tá, mas não na graduação. Não, na graduação a gente ficou só na aspersão convencional e mesmo assim quase não dá tempo de ver tudo. Se você for ver, a grade é pequena e às vezes, por mais que queira ensinar, não dá tempo. Você tem que fazer a turma inteira. E eu acho que deveria até ter os professores fazer uma espécie de reciclagem ou talvez trazer a indústria para dentro das universidades, de alguma forma de parceria. Claro que existe isso em casos isolados, mas isso tem que ser um pouco mais escancarado, né? Saber que no final das contas a gente está formando para ir para o mercado de trabalho. Não adianta estar achando que vai ser o contrário, que no final das contas alguém tem que pagar a conta, né? Exatamente. Bom, já que eu queria perguntar mais umas coisinhas, eu acompanho o teu Instagram e tudo mais, e eu vi que você está com um projeto vocês estão desenvolvendo um projeto na África. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como foi ir para lá, como foi, qual foi a sensação, o que tem de perspectiva, saber como é que foi lá. O contato começou, novamente, eu sempre gosto de frisar da importância das redes sociais. O pessoal viu meu Instagram,
falou, opa, pode ser que esse cara tenha alguma relevância em irrigação, tenha algum conhecimento. Entraram em contato, fizemos alguma série de entrevistas. Falou, ó, a gente tem um projeto na Guiné-Bissau que é desenvolver agricultura local. O país importa 90 e poucos % de todos os alimentos. Lá basicamente só tem produção de caju e uma produção bem precária. Eles só têm chuva durante 4 meses, uma chuva torrencial que até acaba atrapalhando. Nossa. E o restante do ano não tem uma gota de água. Só que é um país muito rico assim, de água, todo plano. E hoje basicamente tem o caju e um pouco de agricultura familiar de arroz. Os caras colhem arroz na mão lá, limpa na mão. Nossa. E a pobreza lá é extrema. Acho que ele é o 14º, alguma coisa, país mais pobre do mundo. Condição bem precária de saneamento e tudo mais. E foi um grupo de... São investidores privados, não tem nada a ver com governo, com politicagem, nada. Vão fazer um acordo Cabo Verde e Guiné-Bissau. Troca de transferência, de conhecimento, de mão de obra. E a maioria dos consultores que estão sendo selecionados, tem da Europa, tem de Cabo Verde, mas a maioria é do Brasil. E o ponto que me chocou positivamente foi quando eu perguntei para o investidor, eu falei, cara, por que você está olhando para o Brasil se todo mundo tem como referência Estados Unidos, Rússia, Alemanha, de tecnologia, de tudo mais? Ele falou, cara, simplesmente porque tudo que vocês produzem, vocês são líderes. Eu gostei da resposta. Muito bom. Eu falei, cara, pior que é verdade. Se a gente for olhar soja, milho, assim, num contexto geral, pode ser que a gente tenha colocações mais abaixo, dependendo de cada cultura. Mas se for fazer um ranking, quem tem as melhores colocações no geral, o Brasil domina todas as culturas possíveis. Laranja, cana, Café, soja, tá tudo no topo. café, milho, feijão. E aí eles ficaram muito impactados com o conhecimento que a gente tem aqui. Eles falam assim, pô, você conversa com um cara de irrigação, mas que ele tem um conhecimento geral. Aí eles estão conversando muito com o pessoal da Embrapa, tem cada gênio lá que ajudou a desenvolver desde 1970 o cacau, sei lá, alguma coisa assim que falou, cara, não tem jeito, vou ter que levar a gente do Brasil para lá. E a ideia são 5 anos de pesquisa, porque lá não sabe o que vai vingar. O que vai ser bom. Eu não sei nem se vai conseguir colocar pivô central lá pelo formato, por tudo como é a construção do país. A grande vantagem que eu vejo no país hoje é a mão de obra, porque é uma população muito jovem. Então tem um futuro ali de pelo menos 30 anos para tentar dar jeito no país. Mas aí a gente sabe como que funciona, né? Investimentos, aí depois entra a parte política. Aguardar agora os próximos passos aí para ver o que... Você tem uma rotina do projeto de visitar lá ou... Por enquanto não. A ideia é, quando for partir para essa questão das pesquisas, aí já tem uma rotina pré-estabelecida e o grande foco, além da gente, dos brasileiros levarem conhecimento, é também de treinar as pessoas existentes. Lá tem muitos técnicos de agricultura, tem agrônomos, engenheiros agrícolas, tudo formado na antiga União Soviética, em Cuba, por eles terem proximidade com esses países de antigamente. Só que o pessoal precisa de reciclagem, precisa entender como que está o mercado hoje, mas tem gente habilitada para poder replicar o conhecimento. Qual que é o principal entrave disso e o porquê que tem que ser eles? Por conta das línguas. Hoje lá tem mais de 6 mil tabancas, que é como se fossem assentamentos aqui do Brasil. E eles têm mais de 50 e poucos dialetos. Tem tabanca que não fala português. Lá a língua deles é português, crioulo e um dialeto. Como a educação lá é precária, tem crianças que só falam o dialeto. E aí é só esse pessoal que está lá na Guiné mesmo
que daquela região ele vai falar o dialeto daquela criançada que não foi para a escola. E comunicação é crucial para desenvolver um projeto desse. É crucial. Mão de obra não falta. Lá, a grande dificuldade é que o homem não gosta de trabalhar. Lá quem trabalha são as mulheres. Eu ia perguntar isso, mas que... Ô, louco. A Como mulher- assim os homens não querem trabalhar? Mulher, você vai na rua lá no centro de Bissau, da capital. Mulher é quem está na feira vendendo as frutinhas que eles trazem de Marrocos, Senegal. Mulher que está cuidando da casa. Mulher que está cuidando da tabanca. O homem é mais o... É que ele era guerreiro, né? Ele vem da ideia de ser guerreiro. Ele tem que estar preparado pra guerra. Entendi, que não acontece. Se a guerra não acontece, ele só tá preparado. É. Mas aí A a mulher verdadeira- tem que manter o restante, né? A verdadeira guerreira é a mulher, né? É. Lá eu vejo muito assim, Guiné-Bissau pode ser o Brasil de 1910. Então tem muita coisa para... Muita Evoluir. água pra rolar nessa ponte ainda. Tem muita muita coisa. história. E eu acredito que uma coisa também a ser acrescentada, que é a questão dos mognos, né, mano? Que o pessoal da China foi lá, levou todo o mogno africano deles e eles ficaram apenas com o caju. E não ganharam nada com isso. Lá é bem preservado em relação a, vamos falar, a mata, essas coisas. Tem bastante preservação ainda. É até engraçado que a consciência ambiental do país é muito grande, porque tem toda aquela questão de pressão da Europa e tal. Mas eu fui numa tabanca em que só tinha um cara que falava português. E ele me levou na árvore número 1 da tabanca. Oh, que legal. Ele tem os anciões lá, o pessoal lá que tem uma parte que é sagrada deles lá e essa aqui é a árvore número 1 dessa tabanca aqui e ela é intocável. Ninguém pode mexer nela. Tem uma parte, aquelas árvores que o pessoal tira a casca para fazer rolha. Uhum. E Eu tô balançando a cabeça, eu nunca vi na vida. geralmente você tem que derrubar ela tal, mas lá não pode. Tem que esperar ela morrer, cair, secar para depois poder trabalhar com ela. Olha só. E apesar ainda com uma dificuldade socioeducativa, né? Ainda, acho que é coisa cultural também, né? Bom, mais um dos temas que a gente colocou aqui para conversar, para saber, agora é para o Daniel. Você é doutorando, né, da Exalc, você está nessa parte de desenvolvimento de estudos mesmo e tudo mais, você faz as matérias Isso, eu faço as disciplinas. e trabalha. Como é que está sendo conciliar esses dois mundos que às vezes são tão distantes, mas eles têm que andar junto para poder ir para frente? Assim, os dois têm que caminhar bem junto. Uma parte mais voltada para a parte científica, desenvolvimento, e uma parte comercial e parte de aplicação. Porque o meu cliente final ele não quer saber, ele quer entender o negócio funcionando e pronto. Ele não quer saber da engenharia por detrás. Então eu separo muito bem. Minha rotina é bem corrida e tal. A parte principal é a questão da organização diária e a dedicação de estudo. Porém, também a parte dos projetos que eu sempre tenho que fazer. Mas eu separo bem a parte da academia e da parte da aplicação do meu produto. Eu vejo tudo que tem de novidade, busco questões de irrigação de precisão, essas bem focado na irrigação. E o meu trabalho que eu desenvolvo dentro do doutorado é focado em produto, porque eu estou buscando a aplicação no produto final, que no caso eu estudo forragicultura e eu quero trazer a parte de fertirrigação para a parte agrícola. Por que eu vejo isso? Dentro do segmento da irrigação, tá a parte da fertirrigação a gente subutiliza. A gente não faz uma fertirrigação de qualidade, a gente não sabe como que tem que parcelar. Porque, vou dar um exemplo, a gente come todo dia, certo? E o produtor tem um equipamento que ele teria a possibilidade de fazer uma aplicação, por exemplo, de 20% de N, depois mais 20% num outro estágio fenológico, mais 20, parcelado. E aí a planta comeria todo dia. Direto no sistema Na natural, veia. na veia. E a gente não tem uma
receita para isso. Então, por isso que estou buscando aprofundar, voltado para aplicação comercial. Aplicação num produto final. Então, seria isso. E assim, o intercâmbio de informação, você sente que na hora que você tá lá na universidade, trazendo essa pegada prática, isso motiva o pessoal a ir para a área, isso envolve, sabe, é interessante, você causa um impacto diferente na tua turma, vamos falar assim? Com certeza. A minha pegada é completamente diferente da minha turma. A minha turma lá, o pessoal saiu da graduação, está fazendo mestrado e está fazendo doutorado. Então, a visão deles é completamente diferente da minha. A minha, eu chego lá e falo assim, cara, isso aí para mim não vai aplicar no nosso dia a dia. Isso, a pesquisa não está tão relevante para aplicação. Porque a gente sabe que tem muita questão de pesquisa que já está... É muito do mesmo, entendeu? Uhum. E hoje o mercado não quer isso. Ele quer negócio diferente. Aplicação... O que você tem de novo para trazer para... O que você vai agregar na produção do produtor? É isso que ele quer saber. E aí eu sempre falo assim, mas pivô com boi embaixo dá mais do que soja. Então, às vezes, o cara, tipo assim, da pesquisa em soja, milho, às vezes o cara não entende isso. Uhum. Por um exemplo, um dia estava na discussão lá, falou que a discussão colocar capim ou fazer silagem de milho. Eu falei, prefiro colocar o capim e o boi pasta, porque na minha percepção o custo é mais barato. Aí a menina falou assim, mas eu não como carne. Eu falei assim, mas... tipo assim, porque na cabeça dela tinha que produzir mais soja. Uhum. Mas na minha não, tinha que produzir boi para quem come carne também. Com certeza. Então essas percepções diferentes que é muito importante. É muito diferente. Uhum. A minha visão da visão da turma lá. Mas isso é bom porque eu pego uma informação de um, pego informação do outro, vou juntando e faço a minha percepção. Bacana. Não deve ser fácil, né? Trabalhar e fazer um doutorado. Eu espero que dessas conversas, de tudo isso, surjam mais profissionais, porque a gente vê que a nossa área não é a das mais direcionadas, né? A gente precisa de gente que goste do que faz, que apesar, como você falou, em relação à remuneração, a área da irrigação não é a das mais atrativas, só que assim, depois que quem gosta, gosta. Aqui a gente prova que tem 4 pessoas que são fascinadas pelo tema, né? E vou falar mais. Na verdade, eu acho que há uma discrepância, né? O bom profissional, o profissional que se destaca em irrigação, na verdade, ele ganha bem. Só que quem vai iniciar, até ele chegar a esse momento de ganhar dinheiro, ele vai ter que trabalhar muito, entender muito, estudar bastante. Então... Demora, né? Então... Irrigação é igual vinho. Exatamente, eu gostei dessa irrigação igual vinho. E o cara quer o caminho mais rápido. O cara quer vender o adubo, o cara quer vender, sei lá, grãos. Mas aí a gente já faz uma comparação, né, que eu vejo. Que uma pessoa uma vez falou pra mim que ela era da parte que vendia adubo. Há muitos anos, um profissional mais velho. Ele falou assim, e aí ele começou a trabalhar com a parte de irrigação. Aí ele virou pra mim e falou assim, Daniel, eu estou trabalhando com irrigação hoje porque a parte de insumos, você ganha muito dinheiro no começo. Porque também você tem uma rotina de venda acelerada e tal. Você faz sua carteira ali, só que você tem uma vida útil. Porque quando você tiver mais velho, você não vai querer viajar na mesma toada que você viajava no começo. Uhum. E aí, na irrigação, não. Aí, tipo assim, aí você fica fora no mercado mais cedo. Porque a empresa não vai querer que você pare de viajar, só sua responsabilidade só vai aumentar. Na irrigação, não. Na irrigação, no começo, você começa fazendo sua carteira e depois de um certo tempo você já é conhecido, as pessoas vão até seu escritório para fechar os negócios com você. Verdade. Então, quando você tiver com 10, 15 anos de profissão, você vai estar com a sua carteira pronta. Porque você já vai ter feito todo, igual a Alan falou, ele conhece o Mato Grosso do Sul inteiro porque ele já rodou todas as cidades lá, então ele já tem uma carteira mapeada. Então, agora os clientes vêm atrás dele. Mas no começo não, no começo ele teve que gastar tempo, então é isso que é a diferença. A vida útil de uma profissional que trabalha com nutrição, químicos, é mais curta. Então você fica fora do mercado mais cedo, na irrigação não. Com 20 anos aí que o profissional está ficando bom. Verdade. O pessoal olha a remuneração
inicial e fala assim, pô, eu não vou para irrigação. E não enxerga que é essa questão a longo prazo porque não conhece os processos. E o cara que já vai para o insumo, o agrônomo estava na faculdade, bicho grilo, bebendo cachaça, do nada tá ganhando 10, 15 pau e fala, meu Deus, tô rico. Porque muda de realidade. Viver com 300. Verdade. E já da irrigação não, o cara, 2, 3 anos até fazer a carteira, entendendo as questões ambientais, energia. Só que lá na frente ele não sabe que a engrenagem dele vai ficar girando. Automático. Falar nisso, já tá ganhando bem, já tá dando um dinheirinho? Dá pra... Dá pra fazer uma brincadeira, né? E você, Daniel, já tá surfando já? Bom, é o processo. Então é igual todo mundo. O processo agora, já com 6 anos, a gente já começa a ter uma bagagemzinha maior e começar a melhorar e ter uma qualidade melhor. Para nós, isso é muito importante. Nada adianta a gente ficar em discurso e não ganhar dinheiro. Tem que deixar a família bem, tem que ter dinheiro e tá tudo certo, né? O irrigante também tem que ganhar dinheiro e quem vende também tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Com certeza. A gente comentou em... posso tocar em mão de obra? Você quer? Não, pode ir. Mão de obra. Irrigação move muito o comércio em geral, mas a gente ainda sente dificuldade de mão de obra. Vocês que estão no campo, no paisagismo eu conheço como é que é o mercado, mas para pivô, como é que funciona? Vocês vendem um projeto, quem é que instala essa irrigação? É o cliente final? Vocês têm que formar alguém? Como é que vocês já encontraram dificuldade, por exemplo, em instalar um projeto por falta de mão de obra? Alan, por favor. Igual a gente até conversou um pouquinho antes. Hoje eu vejo a irrigação, se a gente for comparar as áreas da engenharia, a irrigação ela está muito iniciante, muito primária, assim, não oferece o que realmente de fato teria que oferecer. Hoje uma revenda vendeu o projeto, eu posso falar isso porque eu fui muitos anos de revenda, eu passei por isso todas as vezes. A revenda vendeu o projeto, ela fornece um cara para acompanhar a obra, dar o start na obra lá e mão de obra do cliente. Pede para o cliente, eu preciso de 5 peões. Entendi. Para apertar parafuso, para distribuir material, para bater tubo na adutora. E só que esse cara vai para a fazenda, não recebe um croquis, é tudo um negócio muito primário, assim. Entendi. Se a gente for comparar com um projeto de uma casa, um projeto de um condomínio e tal, o mestre de obras vai para a obra, ele sabe o que ele tem que fazer de olho fechado. Ele chega lá só mandando os caras, distribuindo e todo mundo vai tocar por conta própria. Porém, eu acredito que se o cara souber trabalhar muito bem na questão de mão de obra e assistência técnica, ele tende a ganhar tanto dinheiro quanto um comercial. Por quê? Qual que é a ideia? O cara pega experiência na revenda, aprende tudo o que tem que aprender. Depois ele fecha um círculo de clientes ali, pega 5, 10 mil hectares irrigados e fica para 3, 4, 5 produtores como um funcionário, como se fosse um funcionário. E atendendo especificamente. Para o produtor vai ser mais viável e para ele também. Numa revenda, hoje os montadores iniciantes ganham R$2.000 para trabalhar num sol quente, levantando tubo a 40 graus ou a 0 graus. Tubo ou muito quente ou muito gelado. Tubo de 800, 1 tonelada, lances de 3 toneladas. Então o cara pega uma experiência, conhece os clientes da região, faz a carteira e presta assistência individualizada. Nisso daí o cara consegue tirar 10, 15 pau por mês. Nossa. Coisa que ele não iria tirar isso na revenda. Então o cara da assistência técnica também tem muitas possibilidades. Além do projetista, além do vendedor. E eu vejo que em paisagismo está começando a mudar também. O projeto, a Jussama, por exemplo, quando vende um projeto, vende com mapeamento de drone, tudo em 3D. Às vezes a paisagista manda para a gente o projeto do paisagismo. A gente consegue prever umas pessoas de pop-up de elevação maior para superar as plantas. Conseguimos colocar desenho 3D na casa de máquina, enfim. Tá cada vez mais evoluindo, né? Mas ainda o gargalo também é irrigação para paisagismo.
é mão de obra. Porque você traduzir todo esse projeto no campo, aí que está o calcanhar de Aquiles. Falta montador, falta prestador de serviço que pelo menos responda ao cliente, não posso ir, ou eu vou começar a sua obra daqui 60 dias, que seja. Tem dificuldade nisso. Mas é a nossa luta, formar pessoas, trazer, puxar a sardinha para o nosso lado, que é um mercado bom, dá dinheiro, montar irrigação para paisagismo, muito dinheiro. Falta gente querendo trabalhar, né? Vamos lá. Mais um tema que a gente colocou aqui para... Você queria acrescentar alguma coisa? Eu acredito que a questão da mão de obra hoje para o nosso segmento é o maior entrave mesmo. Questão, igual a Alan comentou, o cara vai para a obra com a ficha técnica e com a carta de aspersor, isso é fato. Todas as revendas do Brasil faz só isso. Então a gente está bem atrás. A gente não tem um layout bem escrito. Essas questões que não possibilitam a irrigação avançar. Mas é justamente isso que vocês trabalham, né? Vocês entregam para o cliente essas informações que faltam para... É justamente esse trabalho que vocês fazem, né? Tanto da questão de projeto, a questão comercial, a questão de energia, gestão dos processos ambientais, porque está tudo muito interligado. Gestão da obra. Se o cara vai irrigar, ele tem um projeto mãe ali. Só que o cara que está fazendo a outorga precisa das informações da outorga. O cara que vai instalar energia precisa saber onde que ele vai colocar o transformador, qual que é a potência do transformador, qual que é a tensão, como que ele vai fazer o estudo junto à concessionária. Então tudo está interligado. Tem a parte civil. O cara precisa de uma planta de casa de máquinas. O cara não vai supor como que vai ser. O cara que fez o projeto sabe o tamanho dos motores, sabe como que ele vai deixar tudo locado. Então a consultoria é para preencher todos esses gargalos. E outra, a consultoria, como a gente viveu dentro da revenda também, a gente sabe que a rotina é corrido. O vendedor ele não tem, tipo assim, time para fazer 15 versões de um projeto. Eu peguei uma em São Paulo que é o seguinte, o produtor negocia, tipo assim, pediu um trafo, ele recebeu um projeto, pediu um trafo de 225 kVA. E aí eu fiz o projeto para ele, com as opções que ele tinha, mudei toda a estruturação do projeto, ele usou um de 112. Então ele tinha que pagar a demanda no de 225 e no de 112 ele não tem que pagar a demanda. Então, por quê? A gente traz outras opções também. A gente pega um tempo e debruça sobre o projeto. Porque o volume que a gente trabalha é muito menor do que uma revenda trabalha. É aquele caso, vocês pensam, vocês antecipam problemas, vocês param para pensar na melhor solução que teria para esse caso. Vocês tentam antecipar o que poderia ser um gargalo para poder tranquilizar, porque a obra não é fácil. Não é uma coisa assim, não é tranquilo de se fazer. Sempre tem impasses. Então, esse seria o trabalho da consultoria. Antecipar problemas, antecipar e já trazer a solução. Pensar na solução mais completa possível. Quando a gente fala dessa consultoria, assessoria técnica, a gente está falando em performance de projeto e está falando em redução de custo. Hoje, quando o produtor ele chega nas revendas, eu quero fazer esse projeto aqui. Cada marca que ele for, ele vai receber um projeto diferente. Qual que é o papel da consultoria? Padronizar tudo isso daí. Já tem um modelo de projeto que ele já costuma realizar. Falar, revendas, eu quero que vocês façam um projeto desse jeito. Porque os materiais têm que chegarem muito próximos, parecidos ou idênticos para o produtor poder cotar comercialmente. Que o que a gente está falando ao final de tudo é isso aqui. É dinheiro, é custo. Então a consultoria ela vai analisar o melhor valor de investimento com o melhor custo operacional, tem um projeto padronizado, as revendas têm que seguir o padrão, e aí a briga comercial vai do cliente com a revenda. O que ele se sentir mais confiante a trabalhar, a decisão é dele. A nossa missão é fornecer todos os argumentos possíveis para que ele chegue numa mesa de negociação e já saiba até o que está girando os valores de mercado, por conta de experiência de quem está mexendo com a consultoria. Tem projetos no Brasil todo, então a gente já sabe como o mercado se movimenta. O produtor pode ir nessa marca aqui e pode forçar, porque eles vão abrir. Porque
na região assim, 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 tá, esse é o comportamento. Então a gente traz toda essa análise de mercado para o cara. Então ele já se sente muito mais confortável. E ele vai ver que o valor da consultoria não chega a 3% do tanto de custo que a gente reduziu para ele. Então É engraçado, né? Porque é muito comum a gente ver vários consultores da parte de fisiologia, solo e de irrigação. Parece que é difícil de ver pessoas que são consultores e quando fala... Porque, eu vou dar um exemplo, o cliente às vezes, o pequeno produtor às vezes quando vai na loja, ele já chega com um tubo de 50, né? Que tubo de 50 e bom senso... É de praxe. Você vai em qualquer lugar, né? Ele chega, eu quero um tubo de 50, eu quero umas pessoas... Quando você vai orientar ele que pode ter uma opção melhor, meio que... não, eu sei, eu vou por tentativa e erro, ligo umas pessoas, não deu certo, boto um registro. E quando o cara vai para uma consultoria agronômica voltada para a parte de fisiologia ou nutrição vegetal, o que o cara falar, você faz. Né? E vocês veem um entrave de irrigação ainda em relação à orientação? Uma resistência vinda de lá para cá. Tudo é concepção de mercado, né? Se a gente for reparar, é a mesma movimentação. Antigamente, quem que vendia insumo? As cooperativas. Não tinha consultores. Aí, hoje, os que são consultores, eles trabalhavam numa Bayer, numa Syngenta, alguma coisa assim, observaram que o produtor precisava ser melhor assistido. Aí o cara, sei lá, foi num assunto que ele gostava e é o especialista naquele assunto. Debruçou o tempo em cima daquilo lá. O cara do estilosante, é o cara do perfil de solo, é o cara de não sei o que. Então ele viu... É o cara da soja. Ele viu essa janela no mercado. É o mesmo movimento que vai acontecer, eu acredito, a partir de agora da irrigação. Porque todo mundo vai começar a observar os gaps que a gente tem no mercado. Né? A tendência é crescer muito mais a irrigação. Os revendedores, por mais que a gente tenha bastante... O número de fazenda que quer irrigar é muito ainda para o tanto de revendedores que nós temos. As fábricas não estão conseguindo formar mais revendedores, está cada vez mais complicado. Justamente a gente volta nessa questão de mão de obra. Todas as revendas que eu passo no Brasil, conversando com o pessoal, muitos contatos, muitos amigos, e toda revenda é assim: ô Alan, você não tem um vendedor para indicar, cara? Você não tem um gerente de obras para me indicar? Eu estou precisando de vendedor de irrigação, inclusive. Se precisar, você que vai trabalhar na audição, eu vendo de irrigação, manda o currículo para mim. Tá vendo? Mais uma revenda que está precisando de... Realmente. É o nosso calcanhar de Aquiles. Só mais uma... Agora sim, é uma pergunta para os dois, né? Para a gente entender o que vocês enxergam de perspectiva para o mercado de irrigação, além do que você já comentou, mas vamos falar em relação à novidade de tecnologia, o que tem de... O que vocês acham que vem de novo por aí? O que vocês já viram de novo por aí? O Daniel trabalhou em uma empresa de manejo, né? Eu acredito que a gente precisa desenvolver... A gente tem muito o que caminhar em duas ferramentas. Até três. Questão de sensores, a gente não está pronto para viver em larga escala, a gente não está preparado para utilizar, isso é a minha percepção. Questão de telemetria, a gente avançou muito aqui no Brasil. Uma coisa é você pegar a telemetria lá fora e trazer para cá, não é assim que se funciona. Então a gente tem que fazer algumas adaptações e trazer outras ferramentas também para a necessidade do produtor brasileiro, que é conectividade, vários fatores. Então a gente evoluiu muito nessa questão. Então a gente já está bem melhor do que há 6 anos atrás. E a questão também que a gente precisa desenvolver, que é a questão da agricultura de precisão para irrigação. Então são esses 3 pontos que a gente precisa, ainda vai ter muita ferramenta e muita tecnologia nos tempos próximos, aí, nos próximos anos. Que são as 3 novas tecnologias que precisa para a irrigação. Bacana. Eu lembrei de uma história que você contou ontem no jantar sobre a sua experiência e a importância da consultoria em irrigação. Você chegou num cliente e viu uma situação e despertou em você uma curiosidade e resolveu o problema. Então, eu tinha um cliente que ele fazia 2 anos que ele
conseguia irrigar o pivô dele. Um rio de alta vazão, porém com muita areia. Então tinha um problema de captação e tinha uma questão de uma argila que a gente comenta lá na nossa região, que é uma argila manteiga, que o pessoal ia com a retro, escavava, fechava o canal. Então não tinha como. Então ele tinha uma solução, que é usar uma bomba anfíbia ou senão um crivo autolimpante, e colocar na outra bomba subsequente. Então foi logo de imediato, eu falei assim, então vamos colocar uma bomba aqui, uma submersa, com um crivo, para reduzir a questão da entrada da areia, coisas simples. E o restante da obra, como era uma APP, que é uma área de preservação permanente, que não poderia ter desmate, essas coisas, a gente ia utilizar um tubo de aço zincado, que não ia ter um dano para aquela região. Então foi uma questão simples, porém faltava um olhar mais em cima daquilo lá. 2 anos sem irrigar, você chegou, olhou, e eu lembro que você comentou que você viu a situação e falou, não, isso aqui é fácil. Aí o cara te deu um cutucado, eu falei, cara, não fala que é fácil, que é fácil não, porque faz 2 anos que ele não irriga. O cara já tá bravo já, se você dá uma solução que não funciona, você tá lascado. Exatamente. Mas é a capacidade de ver de fora, ver de outra perspectiva e ter uma visão sistêmica do negócio, olhar o todo, pensar na solução não só pro imediato, não só para resolver. Que às vezes a gente fica pensando tanto assim, é mais fácil fazer uma captação com sucção normal, né? Uhum. É o óbvio que está treinado para se pensar. Exatamente. Às vezes a gente tem que pensar fora da caixa. Isso aqui é importante. E é até um tema que eu brinco muito, porque lá no Mato Grosso do Sul eu falo, cara, se 10% dos meus projetos for com captação direta, é muito. Geralmente a exceção. É a exceção. Balsa. Uhum. Eu vi muita coisa no seu Instagram de sucção diferente, né? Cada caso é um caso. Às vezes você tem uma solução para o cliente que é a melhor, mas às vezes ele não quer gastar esse dinheiro. Ele fala, cara, eu quero partir para uma coisa mais barata, aí você oferece, ele vai espernear ainda, mas... Eu tenho um cliente, só um parênteses, tem um cliente que era 2 pivôs, um do lado do outro. As obras começaram praticamente na mesma época. Um já tinha outros pivôs e já tinha sofrido, então ele gastava 200 mil no canal. Fazia de concreto, fazia bem feita a obra. E o outro vizinho dele ia colocar o pivô na mesma... Aí, tipo assim, aí ele pegou e falou assim, não, já estou acostumado, eu vou fazer o canal, você pode deixar por minha conta. Eu falei assim, não, então o senhor pode fazer que fica perfeito. O vizinho dele falou assim, não vou gastar 200 mil no canal, vou fazer com manilha. Aí, colocou a retro lá, pôs a manilha, deu problema 2 vezes, ele falou assim, não, agora eu vou fazer o canal. Então, tipo assim... Ele teve um retrabalho, gastou dinheiro do mesmo jeito. Exatamente, tem soluções e soluções. Isso é uma coisa interessante que eu acho que é em comum, vamos falar, dos 2 mundos, do mundo irrigação de pivô e irrigação de menor porte, vamos falar assim, de paisagismo. Se a gente não vai a campo, se a gente não vai visitar, o que acontece? A falha é quase certeza. A gente tem que estar junto, tem que fazer, o projetista tem que ir e ver isso. Então, é onde a gente faz um pré-projeto e depois, na hora de detalhar, é onde faz toda a diferença. A gente sentar, olhar e ver o que dá para fazer. É o que o Alan gosta muito de falar, né? A questão do projetista de Google. Esse aí quebra, né, velho? Eu costumo falar que o projetista de Google ou é aquele que não vai na propriedade de jeito nenhum, e eu não entendo como isso acontece no mercado. Como você vai vender um negócio de 1 milhão, 2 milhões sem ir na propriedade do cara? Ou aquele que só vai na propriedade e não desce nem do carro. Né? É igual aquele meme do seu Eduardo, né? Tem mosca branca, seu Eduardo, você nem descer do carro. Na hora de fora já sabe tudo. Cara, a irrigação, todos os fatores influenciam. Desde se você não conhecer a profundidade do rio do cara, até saber as normas ambientais ali, se você vai conseguir abrir aquela área de APP para fazer uma casa de máquinas, senão a altura de sucção vai mudar, então você vai ter que trabalhar com balsa ou vai ter que rebaixar a casa num ponto. Então é o básico e que muita gente ainda não faz. Chega a ser uma coisa ilógica. Assim. Por exemplo,
você não vai elaborar uma obra sem você ter recebido só do cliente chegar na sua revenda e falar, não, meu jardim tem 50 metros quadrados. Não dá para fazer nada. Essa informação é inútil. Sim, se você não tiver um desenho. Para paisagismo ainda, que é mais crítico. Pô, isso é um jardim tudo cheio de canto. Tem muita planta, variável. é muita variável. Um fio passando no meio. Se a planta precisa ser gotejo ou se ela pode ser um aspersor escamoteado. E o prático, que o que mais acontece em jardim é tudo grama. Tudo E grama. nunca é tudo Nunca grama. é tudo grama. Porque as pessoas insistem em falar que é tudo grama. Vai Sempre colocar tem uma aquela palmeira coisa. na frente das pessoas. Não tem jeito. Mas isso é um gargalo, todo mundo, a gente sabe. Mas eu acredito que a gente aos pouquinhos tá evoluindo conforme a gente vai divulgando, vai mostrando o que precisa saber, o que tá lá no dia a dia. Eu posso reparar aqui na loja o quanto isso tem mudado no atendimento, a gente saber o que precisa de verdade, o que a gente tem que fazer. Exatamente. Alan, você vê como é legal o marketing digital, as publicações suas no Instagram. Chegamos até você através do Instagram, porque comecei há pouco tempo, tenho pouco seguidor, 1.600, você tem 39 mil, mas é algo que as pessoas estão me cobrando para trazer para o público, né? Eu queria saber de você, como é que você se conecta com o público, o que é que você usa de estratégia para chegar no público? A estratégia principal é você estudar muito o mercado. É você observar muito o que está acontecendo em outros mercados para ver o que você consegue aplicar no seu. Eu cheguei a um ponto de ficar tão viciado nessas questões de estudar que eu passava a observar até no vídeo até qual coloração ia melhor. Eu via que aonde tinha mais terra estava engajando mais por conta de laranja mais forte, alguma coisa assim. E eu passei a observar esses comportamentos, via o que chocava o público. Tem algumas métricas que o pessoal do mercado digital já fala, você tem que prender a atenção do cara em 3 segundos, você tem que colocar legenda, porque aí é mais uma distração para o cara ver seu vídeo e ele vai ficar mais tempo parado ali, então o seu vídeo vai entregar para mais gente. Então são inúmeras estratégias, até o que a gente estava conversando, de onde você tirou o Fala Irrigantes? Porque todo vídeo que eu via das pessoas que eu consumia de fora, assim, do conteúdo que eu consumia, tinha um bordão. E o bordão chama. Todo lugar que eu vou, quando eu vou no Magrishow, quando eu vou em qualquer lugar, tem gente da irrigação, pessoal de longe, fala irrigante. Então, mesmo. acaba que traz para você uma marca e isso fortalece o seu branding. E eu vi que a parte do agro em si ainda está muito para trás do que todos os setores estão fazendo. E o marketing nada mais é para você tentar trazer autoridade para você e você vender. Eu sou consultor, mas sou vendedor. Eu vendo minha imagem, eu vendo meu conteúdo. Você tem TikTok? Tenho TikTok. Deve até bombar lá, né? vou dar aqui uma estratégia de ouro. Essa vai virar corte. Estratégia de ouro para todo mundo. Pega aí, estratégia de ouro para fazer um viral, fazer ser viral no TikTok. Vamos falar de TikTok. Você vê dancinha de homem? Pouco. É raro, né? Comparado com o público feminino. Qual que é o maior público feminino que assiste as meninas dançarem de biquíni, fazer dancinha, coreografia? São homens aqui que vê o cara de campo, o cara que tá lá Tudo, horário de almoço, né? todos os montadores, todo mundo da assistência técnica, todo mundo que está no barracão lá montando conexão, Caramba, é verdade. você pode ter certeza que o cara tá com o celular lá, ele não vai ver o Instagram, ele vai ver o TikTok, porque deu o horário de almoço dele, ele falou, putz, tem aquela loirinha lá que eu sigo que ela posta dancinha meio-dia. Com isso você vai arranjar problemas para as esposas. As esposas vai arranjar um Mas delay aí. só estão vendo vídeo, não estão fazendo Daqui a nada. pouco vão fazer lá. Olá, irrigantes. Na verdade, é uma mulher lá de biquíni lá dançando e falando de irrigação. Só que quem trabalha na irrigação também é fanático por irrigação. Então, se você posta um conteúdo que seja agradável, o pessoal de obra vai seguir a mulher dançando e vai seguir o cara da irrigação.
É verdade. E o TikTok, ele também é mais fácil de viralizar. Você consegue jogar para mais pessoas. E o pessoal não sabe, mas o TikTok monetiza. A partir de 10 mil seguidores e 100 mil curtidas, você consegue tirar uma renda extra também. Olha só. Sabia dessa. Então, tanto o YouTube quanto o TikTok você monetiza. O Instagram não, mas te monetiza de outras formas. Se você tem um público grande, você vende cursos, você vende consultoria, você vende treinamentos. Então, o marketing em si, em geral, ele te possibilita chegar em outros lugares e chegar para muito mais pessoas, né? E eu observei isso naquela época que eu comentei que foi por acaso que eu passei a postar, vou pensar em ajudar as pessoas aqui, até que veio a primeira pessoa que me ligou, eu não sei como ele conseguiu meu telefone, ele me ligou e falou assim: Alan, tô com um projeto no Maranhão e eu preciso da sua ajuda, eu vi que você é um cara experiente. E eu tinha acabado de começar a postar vídeo no YouTube. Aí acendeu aquela luzinha. Eu falei, opa, então é para isso que serve o marketing digital. Ele quebra barreiras, né? Ele barreiras. quebra a barreira da distância, ele quebra a barreira de lidar com... de estar ali, você atinge mais gente mais rápido. Eu tive uma experiência muito boa com marketing digital. Eu trabalhei numa empresa de Campinas e a empresa só tinha escritório em Campinas. Porém, ela tinha uma carteira de cliente que no Brasil inteiro. Aí eu ficava, tipo assim, isso foi em 2017, 2018. Logo que as ferramentas começaram a ganhar maior robustez. E aí, para mim, o mais interessante foi o seguinte. Dentro da carteira deles tinha um cliente que a gente não tinha acesso na outra empresa que eu estava. E a gente estava do lado do cara. A gente não tinha acesso a ele. Porém, o pessoal tinha via marketing. Então, eu fiz todo um processo de venda com esse cliente e fiz a venda para ele. Porém, o outro concorrente não teve essa satisfação de fazer negócio com ele. Então, a ferramenta está aí para ajudar. Verdade. Então, tem que estar dentro. Eu tenho 1.600 seguidores, né? 1.500 é da minha família, mas eu tenho 1.600 seguidores, né? Mas um ponto interessante, só para pegar esse gancho, é que o pessoal tem que observar o mercado nacional em si. Hoje, como que está a formação? Qual que é o público de produtores rurais? Hoje a gente já passou tá na sucessão. É o pessoal de 45 a 50 anos que assumiu de fato. Então, esse pessoal de 45 a 50 anos já está no Instagram. E hoje eles vão procurar a sua empresa, eles não vão no seu site. Você pode ter certeza. Eles vão no Instagram. Mais algum tema? Vocês querem contar mais alguma história para finalizar nosso podcast? Bom, acredito que agradecer pelo tempo aqui que a gente produziu de conteúdo, agradecer ao Vitor, a Jussama, pela oportunidade de a gente estar contribuindo aí com os produtores da região do Oeste e colocar também o nosso conhecimento à disposição de todos da região. Maravilha. Eu acho que em relação à união da equipe do pessoal de irrigação do Brasil inteiro, né? Então, eu acho que aqui a gente está quebrando vamos falar assim, a gente está unindo forças para ter uma irrigação melhor. Então, a gente está quebrando fronteiras, estamos trocando ideia com o pessoal de fora e isso tudo faz muita diferença. É trazer tecnologia, trazer novidade. A gente pode não saber, mas o Alan teve experiência, o Daniel teve experiência, isso tudo agrega muito pra gente. Então, eu agradeço muito vocês poderem participar, a Jussama. Então, muito obrigada mesmo. Foi muito, muito fera estar com vocês essa semana. Então, acho que todo mundo cresceu bastante em diversos aspectos. Com certeza. Exatamente. Eu agradeço novamente. Uma grande oportunidade, quando a Letícia comentou que vocês estavam aí na região, foi através dela, inclusive, que surgiu essa conversa de vocês participarem do terceiro episódio do Pod Agro da Jussama. Agradeço, foi um papo legal. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui no oeste da Bahia. Sejam muito bem-vindos. O segmento de irrigação, quando cada um faz um bom trabalho, não existe concorrente, existe parceiros, né? Você no mercado, em outro,
cada um se ajudando, e quem ganha no final das contas é o produtor rural, é o cliente final. Porque se ele tem um pivô central, ele vai ter uma sede de fazenda, essa sede de fazenda vai ter irrigação também de paisagismo, eu espero, né? Vai ter o pivô central, enfim, todo mundo sai ganhando. Alan, falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer esse espaço, esse bate-papo, toda essa semana que a gente passou juntos aqui, aprendi muito, né? Eu estou fora do mercado de paisagismo e localizada desde 2013, e poder ver o que evoluiu, poder ver que tem gente mais viciada também em irrigação além de mim, né? Isso é legal, porque eu costumo falar que a irrigação hoje para mim é um lifestyle. Quando eu não estou trabalhando, fazendo projeto, eu estou no Instagram, mas mexendo com irrigação, falando sobre irrigação. Então isso é muito bacana de ver que tem gente também que vive a mesma coisa, né? Foi muito interessante essa semana aqui e aprendi bastante, reciclei muito conhecimento com o pessoal hoje que é referência, né? Vocês são grandes distribuidores a nível Brasil, me mostraram muita tecnologia que eu já não estava mais acompanhando e sensacional, gostei demais. É isso aí, mais uma vez obrigado. Queria dizer para vocês que o Grupo Jussama faz projetos de irrigação principalmente para paisagismo para todo o Brasil, né? A gente não tem fronteiras para isso. Os dois são consultores, visitem o Instagram deles. A Letícia, nossa projetista massa da Jussama também, os desafios maiores, pastagem, enfim, podem contar com a gente para desenvolver isso. E não deixe de seguir a gente no Instagram. Forte abraço, Pod Agro, Jussama e Casa da Lavoura Sistemas de Irrigação.